O River não perde fora de casa 15 jogos. Eu acho que assim, essa semana, agora com os Jogos da Libertadores, essas 2 semanas, vão ser muito importantes, né? Não só para a Libertadores, mas para o brasileiro também. Eu acho que o Palmeiras tem um desafio maior. O River é um time melhor que o Estudiantes. O primeiro jogo do Palmeiras é fora de casa. O River não perde fora de casa 15 jogos. Tem a melhor campanha no Campeonato Argentino, lidera seu grupo e venceu o próprio Estudiantes sábado fora de casa por 2-1, mesmo tendo o jogador expulso no primeiro tempo, aos 39 minutos. Fez 2-0, sofreu um gol no final. O González Pires, um zagueiro titular, experiente, 33 anos, do time argentino do Estudiantes, se machucou. Até quem entrou foi o Núñez, que fez o gol de honra, digamos assim, do time de La Plata. Então não deve enfrentar o Flamengo. O Flamengo pega o adversário menos desafiador do que, digamos assim, do que o Palmeiras. Então o Palmeiras talvez tenha que fazer mais força aí nesses 2 próximos jogos e depois aí vai ter uma sequência, né? Uma sequência que eu acho ainda que o lado do Palmeiras é mais pesado. Acho que o São Paulo seria um clássico, sempre aquela pressão do clássico, a LDU tem altitude, o Flamengo pegou Racing ou Vélez. Eu acho que são adversários mais interessantes de você enfrentar, viagem curta, Argentina, do que jogar contra no caso do Palmeiras e São Paulo, pela rivalidade, a mobilização que o São Paulo teria no eventual jogo, e o LDU por conta da altitude, que é sempre um problema. É um time competitivo, né? Já eliminou o Botafogo, que é o atual campeão, e, eliminou o São Paulo também na Sul-Americana 2 anos atrás, né? No Morumbi, nos pênaltis, na época treinado até pelo Zubeldia. Então acho que o Flamengo tem não diria uma vantagem, mas em tese deve ter semanas não tão desafiadoras como o Palmeiras. Eu imagino que o Palmeiras tenha mais dificuldades contra o River do que o Flamengo contra os Estudiantes. E a partir daí que a gente vai ter uma noção mais clara, se os dois avançarem ou não. Se um deles for eliminado, pode se mobilizar só para o brasileiro, porque vai ser muito pesado agora esse período. Já está sendo, né? Já está sendo. O Felipe fala que pensa num jogo por vez, mas eu tenho a impressão de que não é bem assim. Claro, ele fala isso para consumo externo. O Plata no banco ontem, depois de treinar menos, que chegou depois e jogou contra a Argentina o jogo inteiro, é um sinal de que eu não quero desgastar esse cara, que eu vou precisar dele inteiro no outro jogo. O Bruno Henrique não viajou com dores. Talvez jogue como titular. Ademais que o Pedro não jogou bem ontem, né? E ele vai querer pressionar o Estudiantes como pressionou o Internacional. É possível que o Bruno Henrique comece o jogo de quinta-feira. E tem que ser assim. Ele pode até falar isso para não ficar gerando especulação sobre escalação, aquela coisa toda. É uma saída estratégica. Mas ele tem que pensar no combo. Nesse jogo, no outro e no outro. Sempre pensando assim. E administrando. Eu vou ter fulano aqui, Beltrano volta a colar, esse aqui eu uso ali, esse jogo vai ser um jogo assim, esse jogo já é diferente, esse é mata-mata, esse é pontos corridos, esse é em casa, esse é fora, esse o gramado é piso sintético, tudo isso tem que entrar na avaliação e tem que se planejar. Não dá para pensar um jogo por vez. Eu acho que isso é mais um discurso para consumo externo, para não ficar especulando quem vai jogar, como é que vai ser. Por exemplo, ontem ele jogou o Alan. Se o Jorginho não voltar, será que é o De La Cruz ou o Alan contra os Estudiantes? Né? Ele certamente deve ter algo em mente, porque tem a possibilidade do Jorginho continuar com dores. Se está com dores, você não vai saber se vai passar. Se passar, ele joga. Se não passar, ele não joga. E, enfim. Então, acho que agora, tanto ele quanto o Abel Ferreira tem muitas opções, muitas alternativas, e vão ter que pensar no combo de jogos que se aproxima. No caso, 2, 3 jogos ali, especialmente com essa questão do mata-mata. E quinta-feira eu acho que é fundamental para o Flamengo tentar fazer um placar superior a um gol. Levar pelo menos um 2-0, um 3-1, acho que é muito, muito importante. Ganhar é o mais importante, mas tem que martelar. Se fizer 1-0, tem que martelar para fazer 2. Tem que levar uma vantagem maior para La Plata, que aí vai ficar uma situação muito, muito boa. Muito boa. O Estudiantes, se perder por um gol, ele talvez nem saia tanto para o jogo. Como ontem o Juventude tomou um gol e não saiu para o jogo. Ele especulava para tentar buscar alguma coisa. O Estudiantes, se perder de 1-0, 1-0 vai para os pênaltis. Ele não vai se abrir para o Flamengo. Agora, se tiver que fazer 2-0 para ir para os pênaltis, é outra história. Aí você corre muito contra o relógio. Você não pode tentar, numa outra fase do jogo, tipo segurar um 0-0, no segundo tempo tentar sair um pouco mais, quem sabe achar um gol. Não dá, você tem que sair matando. E aí os espaços vão ficar muito mais fartos para o Flamengo. Por isso que eu acho que é muito importante buscar a vitória, mas com a consciência de que, se for possível, tem que buscar mais de um gol. E não só para segurar, no correr aconteceu que houve contra o Grêmio, acabou sofrendo empate, mas pensando no segundo jogo. Acho que isso, para mim, é estratégia. Mata-mata, tem que pensar em todas essas possibilidades. E vai ser retranca. Vai ser retranca. O Flamengo vai enfrentar o time fechado.
Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$ 500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.